Ó, a Mônica publicou hoje de que aliados próximos a Bolsonaro esperam que Trump aplique sanções a Moraes nos próximos 10 dias. Eles trazem prazo, eles estão fazendo as contas aí de prazos. As medidas inicialmente seriam aplicadas apenas contra o ministro e parentes dele. Os demais ministros só passariam a ser alvo caso se solidarizem com Moraes. Então, quer dizer, vai ser uma retaliação caso haja ali um apoio a Alexandre de Moraes assim que ele sofrer essa sanção americana. 3 ministros do STF foram excluídos até agora das gestões feitas pelo Eduardo Bolsonaro. São eles André Mendonça, Cássio Nunes, que foram indicados pelo Bolsonaro, né, ao Supremo, e o Luiz Fux. Né, o chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, ele citou na semana passada a grande possibilidade da imposição de sanções contra Moraes. Não deu prazo, né? Tem a apuração também da Raquel Landim, está na nossa página a reportagem da Raquel Landim, nossa colunista e apresentadora aqui do UOL, apurou que essa declaração foi feita num depoimento na Comissão de Relações Exteriores do Congresso americano e que foi fundamental, inclusive, para que a Procuradoria-Geral da República mudasse o seu entendimento sobre essa ameaça feita por Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e por isso traz aí esse início de investigação de Eduardo Bolsonaro, porque também está por trás disso. Vamos lá, Josias, vamos entender. Será que 10 dias? Será que está aí nessa reta final mesmo essa sanção? A coluna da Mônica Bergamo traz isso. Essa é a expectativa dos bolsonaristas, né? Depois que o Marco Rubio, que é o chefe do Departamento de Estado norte-americano, declarou numa comissão do Congresso, Comissão de Relações Exteriores, que essa era uma possibilidade muito forte de imposição de sanção contra o Alexandre de Moraes, está todo mundo na expectativa de que isso realmente ocorra, não é? Agora, não há dúvida, Fabiola, de que existe a cogitação da parte do governo americano. Agora, há muita dúvida sobre o grau de influência do Eduardo Bolsonaro em relação a essa animosidade do Marco Rubio. Marco Rubio é um personagem de origem cubana, ele é muito atento aos movimentos da América Latina, é um sujeito que fala muito bem espanhol, tem noções de português, não é um neófito em matéria de Brasil, então ele tem um interesse especial pela região, né? Agora, antes da manifestação dele na comissão do Senado americano, do Congresso americano, o Eduardo Bolsonaro havia conversado com um deputado proto-trampista e tinha instado esse deputado a questionar o Marco Rubio sobre esses planos da Casa Branca em relação ao Alexandre de Moraes. E a pergunta foi muito direcionada. O inquisidor tratou o Alexandre de Moraes como um violador de direitos humanos, disse que o Bolsonaro está prestes a sofrer uma sanção política do Supremo, uma condenação política, e aí perguntou o que faria o Departamento de Estado americano em relação a esse quadro no Brasil. Foi a partir dessa pergunta que veio a resposta do Marco Rubio. Agora é preciso verificar até que ponto, em primeiro lugar, a influência do Eduardo Bolsonaro se estende ao Departamento de Estado ou está limitada ao Congresso americano, né, a esses personagens mais radicais do trumpismo, e até que ponto o Departamento de Estado, a Casa Branca, está disposta a ir, até que ponto o governo do Trump está disposto a ir para sancionar um tribunal no exterior, um magistrado de tribunal superior do Brasil, para beneficiar o Bolsonaro. Isso não está claro. Se vier a providência, e o Itamaraty está sondando o terreno, tentando evitar que isso ocorra pelas vias diplomáticas, está fazendo as suas gestões, né? Se vier a providência, será muito ruim, porque vai envenenar a atmosfera política no Brasil e vai forçar o governo brasileiro a adotar uma posição que não convém a essa altura. Nós estamos lidando tão adequadamente com o governo, com as precariedades do Trump, né? E a essa altura, um ruído como esse pode levar o Brasil a ter uma posição
um pouco mais enfática e, do outro lado, pode suscitar uma reação qualquer do governo americano, que não seria bom a essa altura para nós, né? Então, há uma grande expectativa em relação a esse próximo movimento, Fabiola, e o bolsonarismo está torcendo por isso, né? E o Centrão nem tanto. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a consequência política dessa movimentação nos Estados Unidos, né? Mas a expectativa existe e é grande. E da parte do bolsonarismo, a expectativa é essa, de que venha uma sanção rapidamente. Agora, é preciso ver se a Casa Branca vai fazer mesmo esse movimento, né? Ô Sakamoto, a gente tem aí, em relação a essa sanção, também uma preocupação do governo Lula, né, em relação a isso. A gente falou aqui sobre o impacto para Bolsonaro. Uma sanção como essa, como é que o governo Lula deve reagir? Se ela realmente vier daqui a 10 dias, como alguns estão aí chutando, vamos colocar assim, né, trazendo essa previsão, de que maneira o governo deve reagir e mais, o próprio Supremo, porque segundo essa apuração, diz que se os outros ministros reagirem, eles também serão punidos, vamos colocar assim. Caso eles não reajam, não serão. Como é que deve reagir o Supremo e como é que deve reagir o presidente Lula? E mais, é possível evitar essa sanção? O governo Lula deve tentar fazer alguma articulação para isso? Então, Fabíola, o governo Lula já está se articulando, já está conversando nos Estados Unidos para tentar botar panos quentes nessa situação. Está tentando expor os prós, né, e os contras do ponto de vista norte-americano, né, claro, frisando os contras, para evitar isso que exatamente vai acabar azedando um pouco a maionese na relação do Brasil com os Estados Unidos. A questão é que, vamos colocar bem pratos limpos, assim, uma sanção contra o Moraes vai mudar a condenação do Bolsonaro? Não. Uma sanção contra os outros ministros do STF vai mudar uma condenação do Bolsonaro? Não. Ou seja, o destino do Bolsonaro vai depender da decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que não vão se dobrar às sanções, né, do governo norte-americano. Né? Isso serve, na verdade, muito mais para ajudar a manter o poder, manter a influência do bolsonarismo em meio a um questionamento público do próprio bolsonarismo, que vê algum dos seus filhotes, Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado não dá para chamar de filhote do bolsonarismo, até peço desculpa. Ele é da direita, mas ele já era da direita antes. Mas o Tarcísio, que é um filhote do bolsonarismo, né, que se firmou como assessor de Bolsonaro, né, outros nomes da direita, o Caiado, o Zema, entre outros, vão despontando por conta própria, buscando esse eleitorado que vai ficar órfão da ausência do Bolsonaro. Então, o que acontece? No meio disso tudo, o bolsonarismo precisa demonstrar força. E nada melhor que a demonstração de força que o próprio governo norte-americano movendo sanções contra os membros da Suprema Corte brasileira por conta disso. Mas isso não vai mudar. Eu concordo com o Jamil, toda semana sai o nome de alguém que foi sancionado. Tribunal Penal Internacional, o procurador do Tribunal Penal Internacional tomou sanção porque tinha denunciado Benjamin Netanyahu, o açougueiro de Tel Aviv, né, por conta do que está acontecendo em Gaza, e também denunciado os açougueiros do Hamas, né? Então, o que acontece é que o mundo vai continuar, não vai degradar, isso aí não vai ter. Vai ser uma coisa política voltada muito para a questão interna. A questão dos Estados Unidos é outra. O governo Trump, ele não vai simplesmente sancionar o Brasil porque ele está apaixonado pelos belos olhos do Eduardo ou do Jair. Isso não funciona. O governo norte-americano, o governo Trump, mostrou que ele é guiado pelos seus próprios interesses, não tem nem interesse dos Estados Unidos, pelos seus próprios interesses. Sancionar o Brasil haveria interesse de dois pontos de vista. Tem um ponto de vista geopolítico e um ponto de vista econômico. Ponto de vista geopolítico seria sancionar o Brasil, criar dificuldades de forma a ajudar um candidato um candidato mais alinhado ao Trump se eleger em 2026 na presidência da República e não o Lula. E aí seria melhor para o Trump, né, aqui no hemisfério ocidental. E do outro lado é a questão econômica, né? É pressionar o Supremo, né? Inclusive porque tem empresas norte-americanas, principalmente as plataformas digitais, as big techs, que são alvo de ações do Supremo Tribunal Federal, por falta exatamente de regulação da atividade delas aqui no Brasil. E elas acabam, na verdade, agindo como se estivessem livres, como se estivessem nos Estados Unidos, e as leis brasileiras são outras, né? Então a gente viu isso, inclusive, com o Elon Musk, que foi sancionado pelo ministro Alexandre de Moraes
Moraes. O X, a plataforma foi suspensa por 30 dias, porque o X desrespeitou a lei brasileira e descumpriu decisões judiciais. Então, o que acontece é que, é claro, seja para garantir vantagens ou protecionismo para empresas norte-americanas ou geopolítico, o governo Trump aceitaria esse caminho entregue pela família Bolsonaro para poder agir. A questão é que, e para terminar, a depender do tamanho da sanção, o feitiço se vira contra o feiticeiro. E é isso, inclusive, que o governo Lula avalia também. Ele está tentando evitar a sanção, mas a depender do tamanho da sanção, isso pode ser usado contra o bolsonarismo e contra o governo Trump. Vamos lembrar todo mundo o que aconteceu no Canadá. O Trump começou a chamar o Canadá de 51º estado norte-americano, falou que ia comprar o Canadá. Os conservadores estavam em primeiro lugar nas pesquisas, os liberais que estão no poder estavam bem mais baixo, e inverteu a curva de uma forma surpreendente, liberais permaneceram no poder. No México, Claudia Sheinbaum ganhou popularidade batendo de frente com o governo Trump. Qualquer país, na Groenlândia também, o pessoal que bate de frente com o governo Trump, que está falando que ia anexar a Groenlândia, no Panamá, em uma série de países, quem bate de frente com o Trump ganha popularidade. Isso está acontecendo no mundo inteiro, é uma identidade reativa ao governo Trump. Então, o que acontece? A depender do tamanho da sanção, e é isso que o governo norte-americano estuda com muito cuidado, porque a depender do tamanho da sanção, se não for limitada a uma pessoa, se crescer, eles podem acabar ajudando o próprio Lula a ganhar voto no ano que vem. Ai, 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 ai. Ó, tem muita gente comentando aqui no nosso, no nosso chat. Ah, mas o Xandão vai pra cima. As pessoas querem saber como é que vai ser a reação do Xandão, ô Sakamoto. De que maneira ele vai reagir. Ele já falou sobre isso, né, uma vez. Ele falou, Eu acho que ele falou, olha, não preciso ir para os Estados Unidos, ele vai para a Europa para passear, né? E ele falou que já não tem conta nos Estados Unidos, né? Então ele não seria afetado. Tem gente que diz, mas isso também afetaria empresas de bandeira americana no Brasil, né? Então, por exemplo, Mastercard, outras empresas assim poderiam ser afetadas. Mas, sinceramente, o Alexandre de Moraes não vai se importar, bem pelo contrário, assim, sabe? Tem outros ministros que se importariam? Sim, mas pelo jeito o Eduardo Bolsonaro já tirou esses ministros dos ataques, né? Que é o André Mendonça, o Cássio Nunes Marques e o Luiz Fux.